Se você assistiu esse último episódio de House of the Dragon, uma grande pergunta que ficou no ar é: realmente a Alicent Hightower se aliou e decretou uma trégua com a Rhaenyra Targaryen? E nesse vídeo estaremos visualizando todos os fatos que levaram, a Alicent a ter aquelas tomadas de decisões. Eu sou o Vitoca e sejam bem-vindos ao canal Top Nerd. E a história, onde vem se tornar a trama principal desse episódio, está relacionado à legitimidade do trono de Driftmark. E tudo isso simplesmente porque o Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, que estava em guerra com a Triarquia, foi ferido em combate e agora passa por longas noites de queimação e febre. E seu irmão Vaemor Velaryon, que já não estava nada feliz com a sucessão do trono de Driftmark, inicia uma petição para que ele fosse o legítimo herdeiro do trono de Madeira, o trono de Driftmark. Ele até tenta ali ir convencer a Rhaenys Targaryen, a ficar do lado dele, a se juntar a ele, mas após ela recusar o pedido dele, falando que seguiria as vontades de Corlys Velaryon, passando o trono de Madeira, o trono de Driftmark, para Lucerys Velaryon, por mais que ele não tivesse o sangue dos Velaryons na veia. E logo após isso, Vaemor se revela, onde ele fala que por mais que ele quisesse o apoio dela, ele não precisava, já que ele poderia ter os Hightowers, a coroa do seu lado. E esse praticamente é todo o trama que vai rolar durante esse episódio, é toda a história por onde que o episódio vai se desenvolver. E agora, voltando ao assunto principal desse vídeo, que é sobre a Alicent Hightower, se a decisão dela ali no final foi legítima, ou foi forçada ali, apenas um teatro. E já na primeira aparição da Alicent nesse episódio, ela está ali numa reunião do Pequeno Conselho e ela está assentada no lugar do Viserys, representando que agora realmente o Trono de Ferro está nas mãos de Alicent e de Otto Hightower. E vemos ali também nas primeiras cenas já uma tentativa do Otto Hightower de desonrar a chegada de Rhaenyra e Daemon. E alguns segundos depois, a Alicent se despede e abandona a reunião do Pequeno Conselho para ir de encontro e receber a Rhaenyra e o Daemon Targaryen. E já nessas primeiras cenas da Alicent, podemos analisar que houve um grande amadurecimento da parte dela, que agora ela não é só simplesmente uma criancinha que está sempre suscetível às manipulações do seu pai, mas agora ela tem vontade própria e valores próprios, porque mesmo com uma clara evidência ali do seu pai de desonrar a chegada da Rhaenyra e do Daemon, ela vai de encontro com eles para recebê-los, que é muito diferente dos episódios anteriores, onde a Alicent era praticamente uma personalização das vontades de seu pai. E a Alicent estava indo ali, de encontro com a Rhaenyra e o Daemon, mas por grande ironia do destino, ela é parada por um cavaleiro que fala que existe um assunto muito importante que exige a atenção dela. E logo após isso, vamos para uma cena onde a Alicent está conversando com uma das empregadas dos seus filhos, que está em prantos falando que foi abusada pelo seu filho Aegon, que diferente do Aegon, o Conquistador, vai ficar conhecido, como o Aegon, o Abusador. E essa cena é extremamente importante para a decisão da Alicent no final do episódio. Porque olha que ironia, o mesmo acontecimento que levou a Alicent se aliar ao seu pai e tentar promover Aegon a rei do Trono de Ferro, que foi o rei Viserys pedindo pro grande mestre e levar lá o chá do dia seguinte para a Rhaenyra. E agora a Alicent se vê nas mesmas condições, já que ela teve que dar o chá do dia seguinte também para a empregada que foi abusada pelo seu filho Aegon. E claramente isso fez a Alicent repensar muitas coisas, já que é claramente evidente as expressões que ela faz enquanto ela dá o chá ali para a empregada. E isso literalmente foi um chá de humildade para a Alicent Hightower, porque as mesmas coisas que ela acusava a Rhaenyra e o Viserys agora acontecem com ela. A Rhaenyra, no caso, de ser uma pessoa que faz tudo o que quer e nunca sofrer as devidas consequências, é praticamente a imagem do que seu filho se tornou. E o Viserys, que ela desprezava por fazer tudo para proteger a sua filha, agora a Alicent se encontra na mesma posição, fazendo de tudo para proteger o seu filho. E logo após essa cena, a Alicent vai de encontro ali com o Aegon, para questionar se ele não tem vergonha na cara do que ele fez. E enfim, e nos deparamos com uma imagem mórbida do que foi aquele Aegon no antigo episódio, pois ele se encontra na sua cama, deitado sem suas roupas, e parece não dar a mínima para o que aconteceu. Eu não sei vocês, mas esse Aegon aí parece muito mais que saiu de um centro de reabilitação, ou até mesmo lembra aquele Sméagol do Senhor dos Anéis. Eu não sei vocês, mas eu não gostei muito assim desse visual novo do Aegon, diferente do Aemon Targaryen, que ficou com aquele visual super maneiraço. E falando do Aemond, cara,
que personagem foda. Ele simplesmente roubou a cena nesse episódio, com aquele visual super imponente, implacável, praticamente a imagem e a semelhança ali do Daemon Targaryen, que era até então um dos personagens mais temidos da série, né? Agora ele vai ter concorrência. Voltando à conversa da Alicent com o Aegon, praticamente ela no final deserta o Aegon, dizendo que ele não era o filho dela. E mais uma peculiaridade desse episódio, né? Diferente do Jacaerys, que é o filho da Rhaenyra, que estava lá no início do episódio todo empenhado em aprender o Alto Valyriano. E logo após todas essas questões, vamos ao encontro do principal trama desse episódio, que é a sucessão do trono de Driftmark, que aliás foi um dos melhores momentos desse episódio, com Vaemor ali tentando a todo custo desonrar a Rhaenyra e seus filhos e obter para si o trono de Driftmark. E que cena bonita do Viserys chegando para proteger a sua filha. E um ponto muito forte dessa série, assim como em Game of Thrones, é a trilha sonora. A trilha sonora desse momento do Viserys chegando para se sentar no trono de ferro ajudou muito para esse momento ser muito marcante. Foi muito da hora também o Daemon ajudando ali seu irmão Viserys, né, pegando ele, colocando no trono de ferro e colocando a coroa em sua cabeça, né, mostrando a grande evolução que houve, né, do Daemon desde o início da série até este momento presente. Já como havíamos previsto, né, o Viserys conseguiu, né, ali ajudar a sua filha, conseguiu nomear com a ajuda da Rhaenys o Lucerys a herdeiro do trono de madeira, né, o trono de Driftmark. Claro que o Vaemor não ia deixar barato, né, e mesmo já sendo decidido que o Lucerys seria o verdadeiro herdeiro do trono de madeira, ele se levanta para questionar o rei Viserys, chamando os filhos da Rhaenyra de bastardos e xingando ela de puta, que foi algo decretado pelo Viserys que seria algo proibido de ser falado. Mas claro, né, que o brabo tem nome, chamado Daemon Targaryen, que não ia deixar barato a sua família ser ameaçada ali na frente de todo mundo. Em uma cena maravilhosa, o Daemon arranca a cabeça do Vaemor com apenas uma espadada da Irmã Sombria, né, que era uma das espadas do tempo da conquista de Aegon o Conquistador, e ainda preservando a língua dele na cabeça. E a cara que o Aemon fez nesse momento foi muito cômica, como se aquilo fosse prazeroso para ele, tipo, caraca, o meu tio é muito foda. E agora vamos para o momento do banquete, né, que é o momento que a Rhaenyra se levanta e propõe uma trégua, né, com a Alicent. E a Alicent nesse momento ela aceita e fala que sim, que a Rhaenyra seria uma excelente rainha. E agora nesse momento eu posso afirmar para vocês, sim, a Alicent realmente tinha se aliado à Rhaenyra. Realmente ela tinha dado uma trégua, voltado a ser amiga da Rhaenyra. Podemos ver isso porque logo após toda aquela confusão que se inicia ali com os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent, a Alicent se aproxima da Rhaenyra e pergunta se está tudo bem com a Rhaenyra. A Rhaenyra até fala que voltaria para Dragonstone, mas a Alicent insiste que ela continue, né, fique ali em Kingsland, já que ela havia acabado de chegar. E esse momento deixa evidente e claro que sim, a Alicent realmente decretou uma trégua com a Rhaenyra. Mostrou que ela realmente não estava mais disposta a entrar em guerra, né, a questionar a legitimidade do trono da Rhaenyra, que iria apoiar ela, não queria causar guerras e nem nada. Até o Otto, né, fez ali um momentinho de teatro, parecendo como se, né, como se ele apoiasse, mas ele já temos certeza que é apenas teatro mesmo, porque ele queria se promover a qualquer custo, mesmo que isso levaria a uma guerra. E como eu havia falado no início desse vídeo, o que levou a Alicent a tomar aquela decisão de trégua no banquete foi o simples fato dela ter passado por todas as situações a qual ela acusava o Viserys e a Rhaenyra. Mas claro, né, que tudo isso foi por água abaixo, já que na noite, quando a Alicent foi visitar o Viserys estava achando ali que estava falando com a Rhaenyra, foi falar sobre a visão do Aegon Conquistador, né, sobre o Rei da Noite, sobre a Longa Noite, e mencionou algo do tipo que parecia, né, que insinuava que ele gostaria que o Aegon estivesse no Trono de Ferro e não a Rhaenyra, e que a Alicent que deveria fazer isso, né. Enfim, né, pessoal, estamos no universo de Game of Thrones. Quando você acha que tudo vai bem, tudo vai por água abaixo. E esse episódio se finaliza com a morte do Viserys. E no final desse episódio, a grande pergunta que fica no ar é: